Bom dia, meninos e meninas do oitavo ano. E aí, tudo bem com vocês? Quinta-feira, né? Quinta-feira é dia do nosso encontro aqui para a nossa aula de cidadania, moral e ética. Isso aí. Bora lá! Pegue o seu livro para a gente começar a falar sobre direitos humanos. É o nosso tema de hoje. Vamos lá então? Já vou colocar o meu livro aqui. Hoje o nosso tema é aula 5. Olha que bacana! 5. Já tá quase, hein? Vamos lá então. Direitos humanos. Você já ouviu falar sobre os direitos humanos? O que isso quer dizer, hein? Você tem uma noção mais ou menos do que seja isso? É o direito inerente a todo ser humano, né? E qual que é o nosso direito mais precioso? A vida, né? A vida, justamente. Bora lá então, vamos entender melhor o que isso quer dizer. Vamos lá. Aqui nós temos um texto que fala sobre o Brasil e a ameaça aos direitos dos povos indígenas. A gente tem falado muito, a gente falou muito, quer dizer, no mês de abril, sobre as questões, né, dos indígenas, sobre os seus direitos, sobre tudo que aconteceu com eles aí no período da colonização, né, antes da colonização como era. A gente trabalhou muito sobre esse tema no mês de abril, né, que foi o dia do índio, dia 19 de abril. Agora, a gente tem esse texto aqui para a gente refletir um pouquinho, né, sobre a ameaça aos direitos dos povos indígenas. E lembra que eu pedi para vocês assistirem aquele documentário lá dos indígenas na Globo? Então, ali falou muito sobre os direitos, né, os direitos dos povos indígenas que não foi respeitado. Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou pegar o meu livro aqui também, porque não estou conseguindo enxergar essa letra muito pequena. Eu acho que nas nossas próximas aulas aí vocês vão me encontrar de óculos, porque realmente eu tô com muita dificuldade para poder enxergar, mas essa letrinha aqui também do livro tá muito pequena. Então vamos, gente, página 30 aí do seu livro, e agora vamos ler o texto aí, ó, para refletir. O Brasil e a ameaça aos direitos dos povos indígenas. Desenvolvimento econômico e grandes projetos têm ameaçado o direito dos povos indígenas no Brasil. O país é, hoje, uma das maiores economias do mundo, mas não tem garantido, com o sucesso necessário, o respeito aos direitos humanos. No dia 9 de agosto foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Dia 9 de agosto foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas e, assim, vale a pena avaliar sua situação no país. Os povos indígenas continuam a sofrer discriminação, privações e ameaças. Seu direito constitucional seu direito constitucional às suas terras ancestrais é violado e o governo tem falhado em garantir sua segurança e seus direitos. O governo deve assegurar que qualquer projeto de desenvolvimento que tenha impacto sobre as comunidades indígenas seja feito com seu consentimento prévio, livre e bem informado. Qualquer decisão sobre a construção de represas, hidroelétricas, barragem, oleodutos, estradas, atividade mineradora e extrativa que tem impacto sobre as comunidades indígenas só deve ser tomado a partir do extenso processo de consulta e a partir de seu consentimento. Por outro lado, as empresas envolvidas devem se comprometer publicamente a respeitar, em suas atividades, todos os padrões internacionais de direitos humanos, de acordo com os padrões estabelecidos nas diretrizes das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Mas grandes projetos de desenvolvimento e expansão de atividades agrícolas e extrativas constituem, hoje, uma grande ameaça aos povos indígenas. O Brasil tem responsabilidade de respeitar e promover os direitos dos povos indígenas, tal como expressos na Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007
e na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Direitos dos Povos Indígenas e Tribais, de 1989. Aqui, fala claramente que tudo aquilo, toda ação de empresários para a construção de qualquer projeto que afete diretamente os povos indígenas, esse projeto ele tem que passar primeiramente, pelo chancelamento do governo federal. Por quê? Porque para que não haja, fugiu a palavra, olha só, que não haja o desrespeito, aos povos indígenas, bem como as terras, as suas terras, E a gente vê muito essa questão, e ela está sendo muito debatida agora, sobre essas questões de manutenção das terras indígenas para os povos indígenas. A gente tem discutido muito sobre essa questão da proteção aos direitos, de preservação da cultura, da sua história aí, E isso tudo, quem tem que resguardar, quem tem que proteger, quem tem que criar leis para que isso aconteça é o próprio governo federal, Por meio da Constituição também, que é a nossa Carta Magna, que a Constituição ela traz essa prevenção, do respeito às terras indígenas, a proteção dos povos indígenas. Então a gente tem que observar muito isso, e esse texto ele fala justamente isso, a ameaça desses direitos. Então, tem que ser garantido, esses indígenas têm que ter os seus direitos garantidos para que não aconteça o que já aconteceu lá no passado, Imagine só, na época da colonização, nós tínhamos muito mais indígenas do que europeus, do que africanos, E esses indígenas, por conta do interesse, nas suas terras, por conta de tudo aquilo que aconteceu na época do período colonial, eles foram exterminados. Por quê? Por conta de vantagens em relação à terra, aos minérios e tudo aquilo, todas as riquezas, que estavam ali disponíveis, quando os portugueses chegaram aqui. Então, gente, esse texto ele fala basicamente isso, É o respeito, são as garantias, para que a gente entenda, da necessidade de existir um ordenamento jurídico que proteja esses povos. Agora vamos então para a página 31, que são questões para reflexão. Você vai fazer essas questões aí no seu caderno, e essas questões geralmente são questões pessoais, que você vai colocar aí a sua opinião a respeito do que a gente acabou de falar, Então vamos lá, número 1, você acha que os indígenas têm direito a algo? O que você acha? Número 2, na sua família ou comunidade, alguém que você conhece se destaca pela defesa dos direitos humanos? Se sim, o que faz essa pessoa? Aí na sua família, tem alguém que luta pelos direitos humanos? Sim. Então você vai colocar qual é a luta dessa pessoa, para garantir os direitos humanos. Vamos lá? Vamos continuar? Se você pudesse falar com alguma das pessoas do texto ou escrever uma carta para ela, o que você diria? O que você diria se você pudesse se comunicar com essa pessoa que escreveu essa carta aí, essa carta sobre a ameaça dos direitos indígenas? O que você escreveria para ela? Número 4. O que você poderia fazer para lutar pelos direitos humanos dos povos indígenas na sua escola, na sua casa ou no seu bairro? O que você acha que você pode fazer para lutar pelos direitos humanos dos indígenas? Então, eu quero que você reflita e escreva e responda todas essas questões aí no seu caderno, certo? Os direitos dos jovens. Vamos lá? Os direitos do jovem. O jovem também tem direito, isso mesmo. A criança, o adolescente, no estatuto, Existe um estatuto aí da criança e do adolescente. Então, o adolescente é o jovem. Quais são os direitos que são garantidos ao jovem? O direito à identidade,
não é isso? A juventude tem o direito de ser considerada como um grupo específico com seus valores próprios e como uma parte da sociedade. O que mais? Tem que ter direito à autonomia, não é isso? Gozar dos meios de desenvolvimento, de exercer progressivamente a responsabilidade que lhe permite o acesso à autonomia, direito de amar, né? O jovem tem direito de eleger seus amigos sem discriminação de classe, de sexo ou de raça. Você tem direito de escolher os seus próprios amigos, é um direito do jovem, do adolescente? É também, mas é claro, né, que os pais, os familiares, eles servem como, né, pessoas que vão te direcionar em relação a isso. Então, também escutar os familiares em relação às amizades, né, a lugares que você frequenta, isso é muito importante, certo? Então, vamos lá, vamos para a página 32, vamos continuar lendo os direitos aí. Agora a gente tem o artigo 4º. Peraí, deixa eu mudar a página aqui. Aí, página 32. Agora aí no artigo 4º, o direito de ser amado. O jovem tem o direito de ser respeitado, compreendido e ser amado por sua família. Artigo 5º, o direito de ser escutado. O jovem tem o direito de se expressar livremente, o direito de ser escutado e considerado, ainda que sua opinião difira das ditas pelos adultos. Artigo 6º. O direito de ser informado. O jovem tem o direito de receber uma informação objetiva com relação às realidades da nossa sociedade. Artigo 7º. O direito da participação. O jovem tem o direito de montar atividades, de participar delas e de comprometer-se livremente com elas em sua escola ou seu bairro. Artigo 8º. O direito à vida escolar. O jovem tem o direito a uma vida escolar estável e progressiva, o que equivale ao horário equilibrado que lhe permita tempo livre necessário para as atividades e o intercâmbio entre alunos e professores. Artigo 9º. O direito a oportunidades iguais. O jovem tem direito à educação na seletiva e não competitiva. Artigo 10. O jovem tem direito ao trabalho. O jovem tem direito a um trabalho conforme a sua capacidade e as suas aspirações. Artigo 11. O direito à inexperiência. O jovem tem um direito de poder concorrer a uma vaga de trabalho sem experiência condicionada ao anterior. Artigo 12. O direito ao erro. O jovem tem o direito de cometer erros e de corrigir-se dos mesmos. Artigo 13. O direito de uso do tempo livre. O jovem goza do direito de ter um lugar que lhe permita dedicar-se a ocupar-se organizadamente o seu tempo livre. Artigo 14. O direito à consideração moral. O jovem tem um direito a serviços que não sejam discriminatórios em lugares públicos. Artigo 15. O direito à consideração jurídica. O jovem tem o direito de participar da elaboração das leis que lhe referem e de ser respeitado pelas forças da ordem. Ok, nós temos então aqui, né, vários direitos, ainda continua. Ok, próxima página, tem mais direito. Artigo 16, o direito à proteção. O jovem tem o direito de ser protegido contra todo tipo de manipulação, publicidade, doutrinamento, experimentações diversas, científicas e educativas. Artigo 17. O direito aos valores espirituais. O jovem tem o direito de escolher, de viver e expressar seus valores espirituais sem oposição dos estados. Artigo 18. Direito à solidariedade. O jovem tem o direito de crescer em um espírito de paz e de solidariedade e de ter ante seus olhos exemplos de compartilhamento
e ajuda mútua no plano internacional que o incite a construir um mundo mais fraternal. Então aqui nós vimos um leque, né, de direitos, os direitos do jovem, né? Você sabia sobre esses direitos? O que você acha sobre isso? Você acha que esse direito, ele deve de fato fazer parte do nosso, esses direitos, né? Ele deve fazer parte realmente do nosso ordenamento jurídico? Você acha que isso tudo é necessário? Que você realmente tem que ter o direito à solidariedade, à proteção, à educação, ao trabalho, o direito de errar, o direito de seu tempo livre, o direito de... Deixa eu ver o que mais. Tem tantos, né? O direito à informação, o direito de ser escutado, o direito à vida escolar. Você acha que isso tudo que a gente acabou de falar aqui, na verdade, são quantos? São 18, né? Que nós lemos. Esses 18 direitos aqui, nesses 18 artigos, você acha realmente, né, que esses direitos, eles devem existir e devem ser preservados? Ou você acha que não é necessário? Ok. Então vamos lá, vamos debater, vamos conversar sobre isso? Então vamos para a página 35, né? Para o exercício. Dos direitos dos jovens citados, indique 2 que você percebe cumpridos em sua vida e 2 que não são aplicados. Então aqui não tem espaço suficiente para você responder essa questão. Então, a questão número 1 você vai responder no seu caderno, tá? Então, você vai escolher 2 direitos aí que são respeitados, né? Que você percebe que eles são respeitados, eles são cumpridos na sua vida, e 2 que não são cumpridos, tá bom? Então, você vai colocar aí, ó, número 1, copie todo o enunciado do exercício, aí você vai responder: direitos cumpridos em minha vida, educação ou a proteção. Direitos que não são aplicados, que não são cumpridos. Aí você vai escolher 2 aí que não faz parte aí da sua vida, né? Que você não tem acesso, né, a esse direito. Vamos lá? Então você vai escrever dessa forma. Número 2. Os direitos dos jovens devem ser assegurados por toda a sociedade. No entanto, é dever de cada jovem também lutar por seus direitos, inclusive fazendo de sua vida uma demonstração de respeito a eles. Indique como você pode contribuir para a efetivação dos seguintes direitos. Aí tem aqui, direito à autonomia. Como que você pode contribuir para a efetivação do direito à autonomia? Como que você pode fazer? Como que você pode fazer para que o direito de ser amado ele seja realmente efetivado? O direito de ser escutado, o direito ao erro, o direito aos valores espirituais, o direito à solidariedade. Então, você vai escrever aí, né, como que você pode contribuir para a efetivação desses direitos, tá bom? Vamos agora para o exercício 3. Exercício 3. No exercício 3, você vai marcar V para verdadeira e F para falso. Os jovens devem ser tratados exatamente da mesma maneira com que se trata um idoso ou uma criança? O que você acha? Não, né? Claro que não. Inclusive tem estatutos até, né, diferentes. A criança, ela tem alguns direitos que devem ser respeitados, os jovens têm outros, os idosos têm outros direitos. Então, não, falso, né? Próximo, os direitos dos jovens são plenamente cumpridos no país em que vivemos? O que vocês acham? Não, né? Tem muito jovem aí que não tem direito à escola, que não está estudando. Tem muito jovem que não tem direito à autonomia. Então, você vai escrever falso, F de falso. Próximo, pelo fato de os jovens não poderem ser responsabilizados por suas atitudes, os erros deles devem ser desconsiderados? Não. Falso, né? Próximo, é dever de todo jovem estar ciente de seus direitos e conhecer os órgãos públicos aos quais pode recorrer caso se sinta agredido? Sim, né? Verdadeiro. Agora vamos aí para o exercício número 4. Leia o texto seguinte sobre criminalidade na juventude
e responda às questões que o sucedem. O adolescente carrega dentro de si todas as inseguranças que permanecem presentes na vida adulta, com o diferencial da ausência de maturidade com que administra tais instabilidades. A desestrutura do lar, fator presente em mais de 80% dos casos de delinquência juvenil, desencadeia na adolescência a necessidade da busca de autoafirmação em campo externo à sua casa, preferencialmente agregando-se a outros sobre a mesma circunstância. A imaturidade emocional está presente nas gangues de criminosos e infratores, essencialmente naquelas compostas por adolescentes. Essa insatisfação gera no ser humano imaturo uma necessidade de completude que, de fato, nada no mundo supre. É exatamente por essa porta que a criminalidade ingressa, porquanto é o adolescente um ser insatisfeito, incompleto e carente. Nós temos aqui, está falando exatamente, né, dessa fase dos adolescentes, onde eles estão enfrentando vários problemas, né? Primeiro, problema de autoaceitação, mudança no corpo, você está passando por isso, né? Você é do 8º, então você está sofrendo todas essas mudanças, né? Você já começa a ter sua própria personalidade, você já começa a querer escolher, você começa a aprender a falar não para muitas coisas e você também precisa de uma autoafirmação. E aqueles adolescentes que não têm um acompanhamento familiar, que não têm uma estrutura familiar bacana, né, onde tem um diálogo, tem uma conversa, onde eles podem contar com os pais, né, sobre tudo que eles precisarem, em relação a tudo que eles precisarem. Então, quando o adolescente ele se sente totalmente desamparado pelos familiares, ele entra nesse processo de autoafirmação e acaba, né, trazendo para a sua vida muita coisa que prejudica a sua vida futuramente, né, que são drogas, envolvimento com drogas, envolvimento com a criminalidade. E a gente sabe que adolescentes, por não ter 18 anos ainda, eles são ainda, né, eles vão para reformatórios, para lugares onde eles possam ter uma reabilitação, mas eles não ficam presos, né? Porque o sistema penal, ele é a partir dos 18 anos, né? As punidades. Então, se a criança é menor, o adolescente, ele ainda é menor, ele ainda não tem aquela punição, né, que teria um adulto se cometesse o mesmo ato criminoso. Então, o que acontece? Nesse período da adolescência, como é um período muito difícil, né, um período de muitas mudanças, e quando o adolescente não tem esse amparo, ele acaba fazendo muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Então, é exatamente isso aí que o texto está tratando. Então, vamos lá? Que características próprias da adolescência pode levar o jovem a adentrar no mundo do crime? Quais são? Falta de amparo familiar, né? De estrutura familiar. Que mais? Imaturidade emocional, não é isso? Porque falou sobre maturidade, né? Nós adultos, a gente sente também as mesmas aflições que a gente sentia lá na adolescência, mas com um diferencial. A gente tem mais maturidade para lidar com esses problemas. O adolescente não, né? O adolescente ele ainda é inexperiente, ele ainda não consegue avaliar, não consegue ainda decidir as coisas, ter uma maturidade para poder enxergar algumas coisas. Então acaba que ele vai por esse caminho errado, sim, acaba nesse caminho errado. E por isso, né, por falta dessa maturidade, é que o sistema penal somente há uma previsão de uma aplicação de pena a partir dos 18 anos, tá certo? Então vamos lá, letra B. O que você deve fazer no dia a dia para manter-se afastado da criminalidade? Responda e depois discuta com seus colegas e seu professor. Gente, o que você deve fazer para manter afastado da criminalidade? Vigiar principalmente as amizades, né? As pessoas que você conversa, porque a partir do momento que você tem um amigo que está envolvido com drogas, né, com crime, o que acontece? Esse amigo acaba te convencendo a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele está ali naquela situação, né? Para ele, ou aquilo é normal, né? Ou ele quer que você também faça parte do que ele está fazendo.
entende? Então, a gente tem que ter esse cuidado, basicamente, as amizades, os lugares que você frequenta, né? Cuidado também com as redes sociais, muito cuidado, porque a gente vê muita manipulação, né, de adolescente por meio das redes sociais. Então, muita coisa que você tem que tomar cuidado. E a gente vê tanta coisa por falta de maturidade que adolescente faz e depois vai arrepender muito, porque a gente sabe que o que cai na internet fica, né? Uma pessoa pode ter salvo, outra depois de muitos anos, quando você atingir a maturidade, você vai lembrar daquilo que você fez de errado e vai ter provas ali, né? Que vai poder fazer com que as pessoas te julguem, né? Então você tem que ter muito cuidado. Às vezes você confia em uma pessoa que não é digna de confiança e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Igual a gente vê muito entre os adolescentes, né? Enviar nude. Não sei se você já fez isso, mas isso é uma coisa muito séria. Imagina, você enviando um nude para um amigo que coloca no Instagram, numa rede social, e um outro salva e grava aquilo pelo resto da vida. Olha que desagradável. Quando você chegar na fase adulta, você vai ter que conviver com isso, querendo ou não. Então a gente tem que ser muito cauteloso, né? Com as nossas amizades, com aquilo que a gente coloca na rede, porque aquilo ali diz muito sobre você. E para fazer coisas, não fazer coisas que você possa se arrepender lá no futuro, entende? Então você tem que pensar muito nisso. Então tem que ter esse cuidado, ok? Vamos lá então? Letra C. Pesquise notícias relacionadas a jovens infratores da região em que você vive. Comente-as destacando o que poderia ser feito para diminuir a ocorrência desse tipo de violência. Gente, não sei se vocês todos, né, que estão aqui na sala, se vocês todos moram no Solarville, que é o bairro onde está localizada a nossa escola, né? Pode ser bairros vizinhos também. Você pode morar na Vila Mutirão, no Chácara São Joaquim, Parque Solar, que são bairros que têm ligação aqui com o bairro Solarville, Residencial Solarville. Então, aqui nessa região tem muita criminalidade, você sabe se tem ou não? E o que acontece? E o que você acha que poderia ser feito para que essas pessoas não fossem para a criminalidade, um adolescente? O que você acha que faz com que um adolescente ele vá para o caminho das drogas e da criminalidade? Na sua opinião? Porque muitas vezes, gente, a gente vê pessoas também, né, adolescentes, que têm uma fase muito conturbada na vida, às vezes tem uma família bacana, né, tem mãe, tem pai que conversa, que aconselha, mas não quer saber de conselho. Acaba indo pelo caminho errado, mesmo sabendo que está errado. Aí a gente fala da autoafirmação, né? Que quer ir porque muitas vezes está influenciado por amizades, ou porque muitas vezes acha que o pai e a mãe não sabem de nada, porque adolescente é cheio disso, né? Sempre tudo que pai e mãe, eu sei porque eu já fui adolescente, né? Tudo que pai e mãe fala tá errado, não é isso, na sua época era assim, na minha não é mais, né? Isso é normal hoje. Então a gente tem que ver e pensar muito sobre isso. A gente vê uma onda de adolescente aí, né? Eu vejo tanta coisa, eu ando vendo tanta coisa, aquele negócio do narguilé, né? O narguilé, ele é tão prejudicial, quer dizer, na verdade ele é mais prejudicial porque ele não tem filtro, né? Do que um cigarro. E aí você vê aquele tanto de adolescente ali no narguilé, compartilhando, né? O narguilé, que é uma coisa muito perigosa também, né? Porque você ali compartilha com um, compartilha com o outro e você acaba, né, se infectando com algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa. E você tem que pensar muito nessas atitudes. Por quê? Porque ali você quer participar, né? Você quer se autoafirmar, você quer fazer parte do grupo e muitas vezes você acaba fazendo coisas indevidas, coisas que vão te prejudicar para poder fazer parte, né? Daquela reunião, para fazer parte daqueles amigos, daquele grupo. Então eu acho que você sempre tem que ter em mente, isso vai me fazer bem? Isso vai refletir negativamente no meu futuro? Se for, não faça, tá? Então, eu sei que você tem uma consciência, porque apesar dos pais acharem que os filhos, não quer conselho, não faz o que o pai está pedindo, internamente você sabe muito bem o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Então, você evite fazer essas coisas, por quê? Porque isso pode trazer problemas sérios para você no futuro, né? Então, tem que pensar muito nisso sim. Quantas pessoas já enviaram nudes, né,
para uma pessoa que achou que fosse sua amiga, que fosse um namorado, e isso acabou caindo na rede. Quantas vezes a gente vê isso nas mídias falando sobre isso? Então vamos tomar cuidado, tá bom? Vamos lá, vamos continuar? Pesquise notícias relacionadas a jovens infratores da região em que você vive, né? Essa aqui a gente já falou. E você vai comentar, destacando o que poderia ser feito para diminuir a ocorrência desse tipo de violência. Número 5, então, gente. Número 5, nós temos aí, existem entidades que trabalham para a reeducação de crianças e adolescentes que cometeram atos infracionais. Procure saber se existe órgão desse tipo no seu bairro ou na sua cidade e colete informações sobre as atividades e sua infraestrutura ou a sua estrutura. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa, né, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, e você vai descobrir para mim quais são os órgãos responsáveis, né, pela reeducação dessas crianças, desses adolescentes que estão aí caminhando para o crime ou já estão no crime. Quais são os órgãos que trabalham com essas crianças? A gente conhece, sabe dos conselhos, né? O conselho tutelar, ele acompanha muito também os menores, mas assim, será que é só esse órgão? Tem outros órgãos? Eu quero que você faça uma pesquisa a respeito, tá bom? Vamos falar sobre moradia? Moradia, um direito. Ok. Todos nós, né, temos que ter uma casa para morar, não é isso? Morar na rua, nossa, meu Deus, deve ser uma coisa muito difícil. Então, a moradia, ela é um direito. Todos nós temos que ter uma moradia. Então, como a gente viu aí na leitura da Declaração dos Direitos Humanos, a moradia é um direito que todo cidadão deve ter, né? E esse direito, ele envolve não apenas um teto sobre o qual morar, mas também segurança, saúde, dignidade, tanto na casa quanto na comunidade. É direito de todos, por exemplo, não ser removido do seu lar, nem ser ameaçado quanto à posse da sua moradia. Além disso, o governo deve se comprometer a atender às necessidades das moradias, como saneamento básico, energia elétrica, postos de saúde, escola, creche, área de lazer, coleta de lixo, transporte público. Então, tudo isso que traz o bem-estar ali para você na sua moradia, água, luz, rede de esgoto, tudo isso deve ser ofertado pelo quê? Pelo governo, não é isso? Então, vamos lá. Uma moradia ideal é aquela que protege seu morador da chuva, do calor, do vento, da umidade, bem como o protege de desmoronamentos, inundações e incêndios. A habitação deve também ser adequada para o número de pessoas que nela vivem, com ambientes propícios para cozinhar, lavar roupas e etc. Os gastos com a aquisição ou aluguel da moradia podem não comprometer o atendimento de outras necessidades fundamentais, como a educação, o alimento e o lazer. Ademais, pessoas que pertencem ao grupo vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com deficiência ou doenças crônicas, devem ter uma atenção especial voltada à aplicação do direito à moradia. Infelizmente, muitas pessoas têm esse direito negado. O saneamento básico, por exemplo, é um direito indispensável, mas não atinge muitas localidades carentes do país. Observa-se também que muitas famílias vivem em habitações de condições precárias, que não favorecem sua segurança, sua saúde e seu conforto. Há ainda um problema mais grave: os moradores de rua, expostos ao frio, à criminalidade e a todos os outros riscos à saúde e à sobrevivência. Gente, a gente tem percebido, eu não sei se você, né, tem notado isso, até aqui. Não sei se você tem percebido que sempre, quando a gente, meu Deus, peraí, ok. Sempre quando a gente tá passando pelas ruas, principalmente no finalzinho da tarde, início da noite ou à noite, eu não sei se vocês perceberam, mas os moradores de ruas aumentaram muito. Antes, era raro a gente ver um morador de rua ou outro.
Hoje a gente anda pelo centro da cidade de Goiânia, a gente vê muita gente no estado de rua, né? Ali na rua, sem casa, sem comida adequada, sem proteção, sem meios de fazer a sua higiene pessoal. E é muito triste isso. E a pessoa que está ali naquela situação de rua, eu acho que ela já perdeu todas as ilusões da vida, né? Ela tá ali naquela situação ali esperando a morte chegar de fato, né? Porque ali ela não consegue mais nada, ela fica à mercê da sociedade. Então, é como se ela não fizesse parte, né, de uma sociedade. Ela tá ali jogada fora, jogada no lixo, de certa forma. Então, isso é muito triste. E a própria Constituição nos garante o direito, sim, né, de termos uma cidadania, de termos uma moradia, o direito a viver com dignidade. Isso é muito importante, isso é fundamental para um ser humano. Então, e principalmente a moradia, né? Porque por meio da moradia também você consegue alcançar seus outros direitos, que é o direito à higiene pessoal, né? Não adianta você ter um direito e faltar o outro, mas a moradia, dentre todos os direitos, ela é quase que fundamental. Por quê? Porque ela, na sequência, igual, como a gente vai ter o direito à saúde e à educação se a gente não tem uma moradia? Como que você vai fazer para ir para a escola, para tomar banho? Não tem jeito, você não tem uma moradia, você mora na rua, não é? É complicado isso, essa situação. Então eu gostaria muito que vocês analisassem isso, né? Essa questão, para a gente conversar posteriormente sobre essas questões de moradia. E agora nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, mas vai ficar para casa, página 38, marque aí, para casa. A gente já leu, já discutiu, vocês vão fazer da página 38 para casa, página 38 até a página 41. Opa, não é 41 não, desculpa. Até a página, deixa eu ver aqui, até onde vai, eu tinha marcado aqui. Até a página 41 mesmo, tá? Da página 38 até a página 41, para casa. Da página 38 até a página 41. Ok? Certo? Eu vou ficar te aguardando na nossa próxima aula amanhã, aula de arte, né? Então eu te encontro aqui na nossa sala virtual. Não esqueça de fazer as atividades até a página 41. Eu te espero aqui na nossa próxima aula, ok? Então tá. Até mais. Tchau, tchau.